Estou vivendo isso fortemente nesse momento. Concordo bastante. E realmente isso faz muita diferença, para dentro e para cima. Verdade. Amei. Amei. A gente tem que ter muita escuta com a gente mesma, né? Que você fez, né? Eu acho que eu exercitei isso várias vezes, né? Porque te deixa irritada. Em um momento você está irritada, na outra você acha que você está com depressão. Eu já tive várias vezes esses sintomas. E eu pensava, não, isso não é meu. Exato. Eu mesma, não, isso não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Só que tem muitas vezes que é difícil, né? Porque você tenta quebrar barreiras que você não consegue nem entender o que você está passando. Às vezes você nem para pensar, a vida é tão louca que tu acha que é normal. Você é levada, não é? Exato. Várias vezes eu fui levada. E até eu queria emendar aqui duas coisas importantes para falar. Muitas mulheres têm sintomas, né? Como eu, por exemplo, tive lá com os meus 46 anos e não fiz exame, não dei atenção, que nem quando a Paula falou, eu tô só no climatério, já tô tratando. Eu falei, gente, por que eu não fiz isso? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu, além de ter tido sintomas, eu não tratei antecipadamente, né? Precavendo aí o que eu podia viver, o que eu passei aí algum tempo atrás, né? E quando você adquire essa consciência e você tenta vários médicos, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tentei vários e ouvi por exemplo, uma primeira profissional que eu fui, ela disse assim, como você já usa DIU, você não precisa repor a progesterona. Tá? Aí eu fui em outra, não, o DIU solta uma progesterona muito baixa. Você tem que repor. E completo, é uma progesterona sintética. É um remédio de progesterona. Será que o seu corpo está precisando desse remédio de progesterona? Ou ele vai precisar realmente daquilo que ele produzia? Que é uma progesterona estruturalmente igual. Sim. Né? E aí teve uma médica que já falou para mim, acho que essa é a minha pergunta principal, que quando que estudos dizem, ela me falou, que quando você toma muita progesterona, por isso que não precisa repor a progesterona via oral, pode dar câncer. Que muitas mulheres podem vir a ter o câncer se repor a progesterona acima do necessário. Aqui é importante a gente trazer o que é progesterona e o que é progestágeno. Os estudos identificam um aumento do risco em uso de progestágenos, ou seja, remédio sintético de progesterona. Quando os estudos são feitos com a progesterona natural, esse risco aumentado não existe. Certo? E aí torna-se ainda mais importante a gente fazer a reposição certa, né? Então, esse aumento do risco de câncer com progesterona não é progesterona, é progestágeno. Então, são progesteronas sintéticas. O Dimirena é uma progesterona sintética. Existe um outro que é muito famoso aí, que toma-se via oral, Dienogest, é uma progesterona sintética. Drospirenona é uma progesterona sintética. Tem um que chama Juno. É que tem vários, que assim, são a combinação de vários, assim. Mas esses são os progestágenos mais comuns. Drospirenona, Dienogest e o levonorgestrel ou o etonogestrel do Implanon, né? Que são remédios de progesterona. E aí, remédios de hormônio, que não são o hormônio na sua estrutura molecular semelhante, é como se fosse uma chave torta na fechadura. Essa chave torta na fechadura, ela vai estragar essa fechadura. E ela vai ter aqueles efeitos que a gente não quer. Então, isso sim é verdade. Em progestágenos, ocorre um aumento do risco de câncer. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que o Mirena pode aumentar o risco de câncer de mama, carcinoma lobular in situ, né? E aí, quantas e quantas mulheres não estão usando Mirena? Há muitos anos, né? E aí a gente tem outras coisas. A metabolização desse hormônio, dizem, o Mirena é ação local. Não, gente, o útero é extremamente vascularizado. Existe uma absorção sistêmica desse hormônio, é óbvio. Tem muitas mulheres que colocam Mirena e incham pra caramba, cai o cabelo, fica com a pele oleosa. Como que tá agindo só no útero? Me fala. Não tá, é sistêmico, entendeu? Então, é um progestágeno sintético, nem todas as mulheres metabolizam bem. Ao meu ver,
bebê, após o primeiro ano, metabolicamente, ele torna-se um hormônio desfavorável, porque ele começa a aumentar uma proteína que chama SHBG. E essa proteína, ela se liga à testosterona biodisponível da mulher e rouba essa testosterona para ela. Então, é muito comum que a gente observe que mulheres que usam DIU começam, ao longo dos anos, queixar-se de libido baixa, de falta de energia, de falta de disposição. E aí, a gente tira o DIU, a libido volta, né? Várias mulheres, a hora que troca para um DIU sem hormônio, a libido volta, começa a ter mais energia, a disposição emagrece, porque muito disso era retenção hídrica, né, do metabolismo do hormônio. Então, assim, a minha linha de raciocínio, ela é muito mais, quanto mais natural, quanto mais próximo daquilo que a gente produz, melhor. Em alguns casos, vamos precisar de progestinas sintéticas? Vamos, tá? Então, existem alguns diagnósticos onde um remédio de progesterona vai fazer muito sentido, que aí seria progestinas que tratam essas disfunções hormonais. Eu vou então dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma mulher que tem mioma e aí na perimenopausa começa a sangrar muito, tá? Ela não tem nenhum método contraceptivo, ela tem mioma. Na transição ali menopausal, na perimenopausa, como a progesterona cai primeiro, o estrogênio ele fica mais alto. Esse estrogênio alimenta o mioma. Então, é muito comum piorar o ciclo, menstruar muito, ter hemorragias, essa mulher ter que ir pro hospital, pronto-socorro, repor ferro na veia direto e tal. Para essa mulher, talvez só dar a progesterona natural não vai ser suficiente. Eu vou precisar de uma coisa mais forte. E aí, eu trabalhar com remédio de progesterona que controla esse excesso de estrogênio que está fazendo ela sangrar, faz sentido. Que é, muitas vezes, uma gestrinona, que pode ser um nestorone, né? Que são progestinas sintéticas que têm uma ação de diminuir o estrogênio, que está em excesso nesse momento de transição menopausal. Então, aí eu tô indo na raiz de uma disfunção. E aquilo que a gente conversou antes de começar o podcast. A mulher que começa a ter muito sintoma na transição menopausal e não consegue acertar com reposição nenhuma. Por que isso? Porque o ovário dela, cada hora tá produzindo uma quantidade de hormônio diferente. Então, quanto mais a gente oscila os níveis hormonais, mais sintomas essa mulher vai ter. E aí, nesse caso, talvez eu precise bloquear essa produção endógena dela e repor o que ela precisa. Então, a gente chama isso de bloquear repondo. O doutor Ilcimar Coutinho fazia isso muito bem como ninguém. Foi ele que nos ensinou a fazer isso. Então, a gente bloqueia essa mulher com progestina sintética através de implante elástico, que é uma dose hormonal menor, programada, todo dia a mesma coisa, que vai ter uma ação de controle de estrogênio, mas a gente dá para ela o que ela precisa, a quantidade de estradiol que eu quero. Então, eu quero, no elástico eu consigo saber, eu sei exatamente quanto eu vou querer de estradiol no exame dessa mulher. Então, eu coloco ali, eu quero tanto de estradiol, testosterona vai fazer sentido nesse contexto, eu quero tanto de testosterona, e eu consigo entregar um equilíbrio hormonal para essa mulher ao longo de um ano inteiro, né? Então, isso é muito, assim, é uma estratégia que a gente usa. Mas, às vezes, não é necessário para todo mundo. Algumas mulheres vão se beneficiar dessa estratégia da gente bloquear o que ela tá fazendo e repor o que ela precisa. Né? Então, mais uma vez, a personalização do tratamento. Não tem não é receita para todo mundo. Não é receita de bolo. Vai de corpo para corpo, né? Exato. A gente já está indo para o final, infelizmente. Estamos acho que a gente vai ter que final. fazer outros para a gente poder... Tem pergunta aqui que a gente nem conseguiu fazer. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês duas e depois a gente faz um bate-bola rapidinho. Isso, tá bom. Tá? Eu acredito que esse tema ainda é um tabu. Né? Algumas mulheres não querem falar, algumas mulheres ou então evitam. Não, eu tô ótima, não tenho nada, meus exames estão ótimos. Ou então ela tem uma mudança de comportamento, a gente percebe, ela diz, não é nada disso, é só realmente... Então, assim, muita gente talvez entre em negação, talvez. Né? Vocês acham que de fato isso acontece? Vocês acham que muitas mulheres ainda vivem esse processo sozinhas? Ou achando que com elas é diferente, que todas as outras têm, que elas têm só é mesmo um desequilíbrio, talvez momentâneo? Vocês acham que isso ainda acontece mesmo com todas essas informações? O que a gente pode fazer para talvez trazer mais, né? Talvez isso que a gente esteja fazendo uma forma de fazer, né? Mas o que a gente pode fazer para tentar ajudar essas mulheres que talvez não tenham tanta informação quanto a gente teve